Então, é o seguinte, eu coloquei lá as videoaulas sobre relações hídricas, tá? Então, não vou repetir o que tem lá, não, porque já está tudo gravado, né? Quem quiser dar uma olhada lá depois, e, inclusive, dá até para revisar, né? Você viu e ficou com alguma dúvida, quer dar uma olhada, pode ir lá. E é claro que se quiser perguntar também, né? Podem ficar à vontade, que, como eu falei lá no início, né? Eu estou sempre disponível para responder as dúvidas. Bom, é o seguinte, o que é que eu fiz aqui na aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham assistido as videoaulas, tá? Porque se tiver assistido, vai facilitar muito o entendimento do que eu vou colocar aqui hoje. Porque o que eu vou colocar hoje é principalmente uma revisão com um foco muito grande na parte de potencial hídrico, né, que eu comentei nas videoaulas que para a gente entender relações hídricas em plantas, a gente tem que entender o potencial hídrico. Então, daí eu selecionei alguns trabalhos de pesquisa, tentando pegar plantas arbóreas, de preferência nativas da nossa região, só que aí eu não consegui eu não consegui pegar muitos trabalhos de pesquisa, porque pesquisar com árvores é difícil, né, e principalmente quando as nossas plantas nativas, elas também são pouco estudadas. Mas aí eu tentei pegar alguns exemplos aqui dos nossos ecossistemas e discutir a teoria que a gente estudou lá nas videoaulas, tá? Então, como eu comentei, vou botar aqui na apresentação, como eu comentei, né, para a gente entender relações hídricas, a gente tem que entender a parte de potencial hídrico. Eu falei que potencial hídrico, que é representado pela letra grega psi, ele é uma soma que normalmente se leva em conta 4 componentes, tá? O potencial osmótico ou potencial de solutos, o potencial de pressão, que existe no interior de células quando estão túrgidas, o potencial gravitacional, que eu não vou mostrar nenhum exemplo aqui hoje, porque potencial gravitacional ele só é importante quando ocorre transporte de água a longas distâncias em altura, tá? A longas distâncias no sentido vertical. Então, por exemplo, transporte de água da raiz até a parte aérea, até a folha que está transpirando, dependendo do tamanho da árvore, a gente leva em conta o potencial gravitacional. Se for uma planta menor, existe potencial gravitacional, só que o efeito é tão pequeno que na maioria dos trabalhos nem se leva em consideração para efeito de cálculos, tá? Mas existe gravidade, existe transporte de água contra a gravidade. Então, o que eu vou mostrar aqui na aula de hoje, eu não sei tirar essa marcação, tá? O que eu vou focar aqui, então, vai ser a parte de potencial osmótico de pressão, que ocorre normalmente no interior das células, e a parte de potencial matricial, que ocorre em solos, e em solos a gente tem tanto o efeito matricial, que é o da adesão da água às partículas do solo, quanto o efeito osmótico, que é o dos sais dissolvidos na água. Ok? Então, eu espero que vocês tenham visto isso daqui lá, eu vou comentar mais um pouquinho daqui a pouco, tá? Quando eu for mostrando aqui os exemplos. Então, para iniciar, tá, com dados experimentais, eu vou mostrar aqui um trabalho feito com IP roxo, com plântulas de IP roxo, tá, porque é sempre difícil estudar árvores, né, é muito mais fácil estudar plantas herbáceas, então a gente tem muito mais dados de pesquisa com plantas herbáceas. No caso de árvores, como é mais difícil, a gente também encontra a maioria dos trabalhos com plantas jovens, né, muito difícil conseguir encontrar trabalho com plantas adultas, porque demora mais tempo até atingir a fase adulta, demora, quando se aplica efeitos de estresse por falta d'água, ocorre também uma resposta muito mais lenta do que a gente poderia ter em plantas jovens em casa de vegetação, por exemplo. Então, existem muitas dificuldades, e aí a maioria dos pesquisadores não querem estudar árvores, né, infelizmente, mas isso é muito importante, tá? E ainda teve aquele problema lá de, quando se tem que ter uma produção científica com o número de trabalhos publicados, que é o que a CAPES, o CNPq passou a exigir,
Então, a maioria dos pesquisadores não quer gastar muito tempo elaborando e fazendo um trabalho com árvores. Eles preferem, já que esses índices exigem em maior quantidade, exigem quantidade e não qualidade, então a maioria dos pesquisadores acabou sendo induzida a realmente publicar em maior quantidade, mesmo que a qualidade não seja, muitas vezes, não é que não seja boa qualidade, é que muitas vezes não são trabalhos que possam contribuir muito para a nossa compreensão da parte da fisiologia de plantas, né? Então, vamos lá. Isso aqui é um trabalho com hiperroxo, como eu falei, plântulas de hiperroxo. Estão vendo aqui na figura mais à esquerda um número de dias, e esse número de dias, ele representa, nos círculos brancos aqui, ele representa dias após a suspensão da irrigação. Então, essas plântulas foram mantidas irrigadas, parte delas tiveram a irrigação suspensa, e depois ela foi retomada. Essa setinha apontada aqui para baixo, ela indica a retomada da irrigação. E é claro que as outras aqui que estão nesse losango preto, elas foram mantidas irrigadas para efeito de comparação. Então, o que é que a gente observa? A partir do momento que se suspendeu a irrigação, foi se reduzindo o potencial hídrico, tá, dessas plantas. Por que o potencial hídrico vai se reduzindo? Porque vai diminuindo a água do solo, e aí, cada vez mais, as moléculas de água, aliás, vão ficando aderidas às partículas do solo, principalmente argilas, tá? Porque argilas são partículas pequenas, tem um efeito de retenção muito maior do que partículas de areia, que são partículas grandes, e aí, quanto menos água vai ficando disponível, mais a água vai ficando retida com força, porque, vocês lembram lá, né, que a água, mesmo sendo uma molécula apolar, mas ela tem uma carga residual positiva e negativa por causa da maior eletronegatividade dos átomos de oxigênio. Então, como as partículas de argila, na maioria, têm cargas negativas, elas acabam atraindo as moléculas de água, principalmente na região dos átomos de hidrogênio. E aí, quando o solo vai secando, essa atração ela vai ficando cada vez mais forte. Então, se ocorre redução no valor do potencial matricial, vai ocorrer também redução no valor do potencial hídrico, tá? Você vê que aqui é um somatório, reduz um, vai reduzir o outro. A quantidade de sais no solo vai permanecer mais ou menos a mesma. Eu falei lá nas videoaulas que o efeito osmótico do solo, ele acaba sendo pequeno para solos normais. Em solos prejudicados por excesso de sais, aí a gente leva em conta o efeito osmótico. Mas para solos normais, existe sais dissolvidos, existe efeito osmótico, mas é um efeito tão pequeno que, na maioria das vezes, na prática, quando se faz, por exemplo, sistemas de irrigação, nem se leva em conta o efeito osmótico, desde que o solo seja bom, tá? Então, essa redução aqui, que vai ocorrendo, é principalmente devido ao efeito matricial do solo, e a partir do momento, é claro, que retorna a irrigação, o potencial hídrico volta a subir. Tá? Lembre-se que a gente está sempre trabalhando com valores negativos, então realmente ocorre uma redução, e depois, né, o potencial hídrico se recupera. Vocês observam que não é zero, exatamente, ou seja, tem algum soluto dissolvido, tem um efeito osmótico também, então mesmo que o solo esteja bem irrigado, o valor ainda não é o máximo para efeito osmótico, que seria zero, mas é um efeito pequeno comparado ao efeito matricial, tá? O efeito matricial, sim, é que causa estresse em plantas. Então, reduzindo o potencial hídrico, através da redução do potencial matricial do solo, o que a gente observa em plantas? Daqui a pouco eu discuto esse valor de A e de CI aqui, tá? Então, o primeiro efeito que a gente observa é nesse valor da letra B aqui, que é condutância estomática, que está mostrado aqui como GS minúsculo, tá? Condutância estomática é exatamente a capacidade que a água tem de ser transportada através de estômatos. Então, se a condutância estomática reduz, isso significa que os estômatos vão ficando mais fechados, ok? Então, observe, nas plantas que foram mantidas irrigadas,
a condutância estomática se manteve mais ou menos elevada. Nas plantas que foram submetidas à redução à suspensão da irrigação, os estômatos foram se fechando. Até o momento em que houve irrigação novamente, e aí os estômatos foram se abrindo novamente. Observem outra coisa. Essa redução na abertura estomática é mais intensa do que a redução no potencial hídrico. Por que que isso acontece? Tá? Ou seja, em outras palavras, antes que as plantas tenham um estresse mais severo, antes que as plantas sofram de um estresse mais severo, elas antecipam o fechamento estomático. Eu comentei isso lá nas videoaulas também. Então, o que é que está acontecendo aí? A planta está percebendo que o solo está começando a secar. Até 6 dias aqui, vocês observam, 6, 9 dias, não é um efeito ainda que causa muito dano para as plantas, mas essas plantas de IP roxo aqui, elas anteciparam o fechamento dos seus estômatos. Provavelmente, o que está acontecendo aqui é percepção que o solo está secando, síntese de ácido abscísico nas raízes, né, que eu comentei que é aquele hormônio que tem como uma das principais funções em plantas controlar a abertura e fechamento de estômatos, e aí esse ácido abscísico é transportado até a parte aérea, e na parte aérea, lá nas folhas, porque tudo isso daqui foi medido em folhas, tá? Tanto o potencial hídrico, como todos essas outras análises aqui, elas foram feitas em folhas. Até porque se for condutância estomática, né, tem que ser em folhas também. Provavelmente essa planta tem estômatos no caule, mas eles vão contribuir pouco para a transpiração aqui. Tá, então, plantas, normalmente essas nossas plantas de ambientes mais secos, elas têm esse mecanismo muito bem desenvolvido, porque elas precisam, entre aspas, se precaver contra a falta d'água. Então, o solo vai secando, não precisa atingir um nível de estresse muito elevado, as plantas já antecipam o fechamento estomático, e aí, é claro, quando volta a irrigação, volta a abrir o estômago, tem água à vontade para repor a transpiração, então elas voltam a abrir. Isso coincide, né, é lógico, com o aumento novamente do potencial hídrico, porque a planta voltou a absorver água, então ela pode abrir novamente estômatos, e esse efeito aqui do fechamento de estômatos, que a gente observa na figura B, ele vai repercutir aqui nessa figura C, ela mostra taxa de transpiração, tá? Essa letra E significa taxa de transpiração. Então, é claro, se os estômatos estão fechando, está diminuindo também a transpiração. Então, aí a planta está economizando água. Tá tudo, uma coisa é consequência da outra. Acontece que, observe aqui a letra A, essa letrinha A aqui, micromol de CO2 por metro quadrado por segundo, significa taxa de assimilação de CO2. Ou, em outras palavras, fotossíntese. Tá? Eu vou comentar sobre fotossíntese só na segunda parte da nossa disciplina, mas só para mostrar aqui já um efeito que a gente vai ter. Se fecha estômago para economizar água, a planta não tem o que fazer, ela vai diminuir fotossíntese, porque o mesmo caminho que é utilizado para que a água saia da folha para a atmosfera é o que é utilizado para o CO2 vir do ar para o interior da folha para depois ser utilizado na fotossíntese. Tá? Então, quando fecha um, consequentemente, a gente vai ter um efeito negativo lá no outro. E nessa figura D, o que está sendo mostrado aqui é a concentração interna de CO2, tá? Por que reduz? Porque quando fecha estômago, a parte bioquímica da fotossíntese continua funcionando, continua consumindo CO2. E como não tem, ou como reduziu bastante a entrada de CO2 devido ao fechamento de estômagos, a concentração interna de CO2 vai se esgotando. Em outras palavras, isso aqui quer dizer que a parte bioquímica continua funcionando até um determinado nível de estresse hídrico, mas a planta diminui a fotossíntese porque não consegue ter CO2 disponível. Tá? Então, essa é uma limitação basicamente devido ao fechamento de estômagos. E aí a gente vai ver isso daqui acontecendo em diversas plantas de ambientes tropicais, principalmente ambientes tropicais mais secos, tá? Reduz
condutância estomática, as plantas fecham o estômago para economizar água, mas diminuem a fotossíntese. Lembra que eu comentei lá nas videoaulas que quase todos os mecanismos de tolerância à seca afetam a produtividade? Então, esse daqui é um dos exemplos, tá? Podem ter certeza que essas plantas que foram submetidas à falta d'água vão crescer menos, porque durante um determinado período fizeram menos fotossíntese, tá? Fiquem à vontade para perguntar, tá, pessoal? Assim que... Eu quero fazer uma pergunta, professor. Opa. Esse ácido abscínico, não sei pronunciar ele, enfim, ele sempre vai ser produzido na raiz, né? Ele, na verdade, tem pesquisas mostrando que ele é até produzido em outras partes da planta, mas o ácido abscísico que atua no controle da abertura e fechamento de estômatos, ele é sempre produzido nas raízes. Entendi. E transportado via xilema, até a parte de cima. E quando uma planta, ela tem aquela cera que produz ela, que é, não sei como se... a cutícula mais espessa, ela ainda assim vai ser afetada a produção no caso, a fotossíntese dela? Vai também, tá? Pelo seguinte, normalmente as plantas que estão lá no ambiente mais ensolarado, com ventos mais intensos e temperaturas mais elevadas, elas vão acabar produzindo uma camada mais espessa de cutícula. Por que elas fazem isso, né? Porque é interessante, que a gente imagina que sempre vai acontecer transpiração via estômatos. Mas, por exemplo, folhas que ficam em ambientes mais sombreados, imagina uma planta com a copa muito fechada, aquelas folhas que ficam ali mais no interior, elas não precisam produzir uma camada de cutícula muito espessa. Por quê? Porque ali é um ambiente mais frio, a umidade ali é mais alta, então, consequentemente, elas vão perder menos água pela epiderme. Porque a água, ela evapora não só pelos estômatos, tá? Ela pode evaporar pela epiderme também. Só que uma folha que está no sol, o que é que acontece? Ela produz uma camada de cutícula muito espessa para dizer, não, eu quero controlar a perda d'água, só vai ocorrer transpiração via estômatos. E aí a planta consegue controlar, porque ela consegue controlar a abertura e fechamento de estômatos, tá? Por que isso também, tá? Falando de outra forma. Porque para produzir cutícula, ocorre gasto de energia, tá? Tem muito carbono ali que foi consumido para a produção da cutícula. Então, para que a planta tenha um controle eficiente, ela teve um gasto energético. Em uma situação que o clima é mais ameno, ela não precisa ter tanto gasto energético. Vai transpirar alguma coisa pela epiderme, num ambiente mais frio? Vai. Mas não compensa o gasto energético de produzir uma cutícula mais espessa. Já uma folha mais exposta a ambientes secos, a sol mais intenso, a temperaturas mais elevadas, elas produzem uma camada de cutícula mais espessa, porque a água, nessa situação, é um recurso muito valioso. Então, ela precisa economizar o máximo possível a água. E aí, tendo uma cutícula mais espessa, aí sim é que o efeito de percepção da umidade do solo se torna mais importante. Porque a planta, como já está num ambiente mais seco, ela vai ter que controlar melhor ainda a perda d'água, através da abertura e fechamento de estômatos. Tá, não sei se eu respondi a pergunta, mas... Respondeu bem. Acabou surgindo uma outra. No caso, essa planta ela vai sofrer menos, né, do que as demais em situações de ambiente seco. Elas vão sofrer menos, mas ainda assim vai ter o gasto, como o senhor falou, não foi? Isso, Elas vão sofrer menos, mas aí observe, né? Gastou energia para produzir cutícula, consequentemente ela vai crescer menos, ela talvez vai produzir menos. Mas a produção de fotossíntese ainda vai continuar, né? Tipo, ela não vai ter uma queda tão drástica quanto sofrem. Isso. Seria, por exemplo, um mecanismo de sobrevivência, não é de produtividade. Vai sobreviver melhor num ambiente mais estressante. Mas, por exemplo, se você comparar o crescimento dessa planta com uma outra da mesma espécie, num ambiente mais favorável, aquela outra vai crescer mais. Ok? Entendi. Mas é isso, ela está num ambiente mais estressante, ela precisa sobreviver, né? Ela precisa se manter ali, então ela acaba fazendo essa troca. Diminui a produtividade, mas ao mesmo tempo se torna mais resistente. Então,
É quase sempre essa ideia que a gente vai ter. Por exemplo, essa outra coisa aqui, antecipou o fechamento de estômago, é uma forma de sobrevivência também. Por quê? Porque ela vai fazer menos fotossíntese e, consequentemente, vai crescer menos. Mas ela precisa se precaver, entre aspas, né, dentro daquele ambiente que ela está, que é um ambiente provavelmente estressante. Ou, pelo menos, ela evoluiu num ambiente estressante. Né? Esse trabalho aqui foi feito em casa de vegetação, mas são plantas bem adaptadas a clima estressante. Ok? Bom, então vamos adiante. Vou mostrar aqui um outro trabalho. Esse daqui, já feito com plantas adultas, que é uma coisa rara da gente encontrar também, tá? Como eu falei, como... Isso aqui é porque essas plantas estavam num local natural, não natural, totalmente protegido, tá? Mas estavam num ambiente natural, dentro do campus da UFES em Mossoró, e aí esse trabalho ele foi feito da seguinte forma. Vocês estão vendo aqui na figura maior, com barras, o potencial hídrico, isso daqui é potencial hídrico foliar, as colunas brancas é o potencial hídrico medido logo no início da manhã, logo que o sol vai surgindo, isso é chamado de antemanhã. Eu expliquei um pouquinho, né, porque às vezes é importante a gente medir o potencial hídrico nessa aula, mas deixa eu repetir aqui. É que durante o dia vai tendo um déficit, a planta vai transpirando e depois é que ela vai repondo o que vai perdendo. Durante a noite, quando diminui a transpiração, aí a tendência é que ela vai recuperando a água que foi transpirada. Então, logo no início do nascer do dia, o potencial hídrico da folha tende a ser quase igual ao potencial hídrico do solo. Por isso que muitos pesquisadores medem o potencial hídrico foliar na antemanhã. E na coluna cinza, está mostrado a medição do potencial hídrico ao meio-dia, né? Ou seja, na hora que a planta tende a transpirar mais, e é lógico, está ficando mais baixo aqui, por quê? Porque ela não está conseguindo repor a água na mesma velocidade com que está transpirando. Então, esse trabalho aqui, ele foi feito com plantas nativas da Caatinga. Isso daqui no meio da estação seca, ou seja, terminou a estação chuvosa, as plantas ainda tinham folhas, até porque essas medições aqui, né, de potencial hídrico, se foi feita em folhas, é claro que elas têm que ter folhas, e essas medições de condutância estomática também, tá, em folhas que estavam ali ainda metabolicamente funcionando, ok? Então, se esperasse aí mais 1 ou 2 meses, elas já iam começar a perder folhas, e aí não teria como medir nada. Algumas não, demoram a perder folhas já quase no final da estação seca, né, mas tem algumas outras, como essa primeira aqui, né, que é o sabiá, que ela começa a perder folha muito cedo após a estação chuvosa. Então, esse trabalho ele foi feito mais ou menos no meio da estação seca. Isso aqui acaba variando um pouquinho de ano para ano, né? Mas quais que são os resultados aqui que a gente obtém? Então, vamos lá. Observem que eu não vou comparar planta por planta, não, tá? Que eu quero só dar uma ideia geral. Então, observem que algumas plantas, elas têm uma redução mais intensa do potencial hídrico do que outras, tá? Eu comparo aqui a da letra A com a da letra F, a letra F aqui é a craibeira, tá? Então, Professor, eu observe não estou que... entendendo muito bem esse gráfico, não, para ser sincero. Eu entendi a cor das barras, o que cada uma simboliza, mas tipo, em relação à medição, eu não estou entendendo muito, não. Tá, então vamos lá. Isso aqui é uma medição de potencial hídrico da folha, tá? Foi feito com um equipamento lá que a gente retira a folha e mede lá o potencial hídrico. Então, você tem que chegar lá na planta, em campo, retira essa folha e mede o potencial hídrico. O que foi feito, em todas as espécies, essa medição foi feita logo no início da manhã, logo na antemanhã, logo antes do sol nascer, e ao meio-dia, que é na antemanhã são as barras brancas e ao meio-dia são as barras cinzas. Ok? Até aí tá tranquilo? Até aí tudo bem. Pronto, beleza. Então, aí o que é que a gente tem, tá? Eu estou comparando, por exemplo, o sabiá, que é o da letra A, com a caibeira, que é da letra F. Observe que, no sabiá,
o potencial hídrico está muito mais negativo do que o da caibeira, né? Ou seja, o status hídrico da caibeira, ele está melhor do que o do sabiá. É basicamente isso que essa primeira figura aqui quer dizer. Quando a planta está com mais água nos tecidos, ela vai ter um potencial hídrico mais alto. Em outras palavras, menos negativo. Vocês estão vendo que sempre, o que às vezes confunda potencial hídrico, é que a gente está sempre trabalhando com valores negativos. Era isso que eu não tinha entendido, agora que o senhor falou, deu para entender, que está descendo, está gastando mais, né? Isso. Quanto mais baixo, menos água vai ter no tecido da planta. Em outras palavras, ela está sofrendo de mais estresse por falta d'água. Ok? Show, agora deu certo. Isso, e quanto mais alto aqui, significa que ela está sofrendo menos. Então, por exemplo, observe que, mesmo no meio da estação seca, algumas plantas estão sofrendo mais do que outras, né? Ou seja, perdendo mais água e, consequentemente, vão ter que dar um jeito de sobreviver naquela situação. Ou então perder folhas, né? Se essa falta d'água demorar por muito tempo, é o que acontece no final da estação seca, né? Do meio em diante da estação seca, que muitas espécies começam a perder folhas, né? Que são espécies decíduas. Então, para outro efeito de comparação aqui, tá? Eu vou comparar aqui só da letra A até a letra C. Então, aqui a gente tem que elas estão com um potencial hídrico mais ou menos parecido, mas observe que o sabiá, quando eu comparo a condutância estomática, ou seja, nível de abertura de estômatos ao longo do dia, tá? Esses números que estão mostrados aqui, 8, 10, 12, 14, 16, são as horas do dia. Tá? Então, desde 6, começou a ser medido o nível de abertura estomática a partir das 6 até as 18 horas, até as 16 horas. Então, observe que, aliás, até a 18 mesmo, que não está mostrado aqui na figura, tá? Então, observe que o sabiá, ela é uma planta que mantém estômatos bastante fechados aqui, nessa situação, tá? Em que foi medida. E, ao mesmo tempo, ela é uma planta que está com a quantidade de água muito baixa. Isso me dá uma ideia de que essa planta está sofrendo tanto por falta d'água que ela simplesmente não consegue mais manter um alto nível de abertura estomática. Enquanto que essas outras duas, da letra B e da letra C, elas ainda conseguem, mesmo com todas essas variações de dados aqui que a gente obteve, mas ainda assim ela tem uma tendência de abrir mais os estômatos por volta do meio-dia, ou seja, manter um certo nível de transpiração e, consequentemente, manter um certo nível de fotossíntese. Por que isso daqui está acontecendo nessas duas espécies? Não dá para saber, tá? Porque não foi medido aqui nesse trabalho, mas provavelmente elas são plantas que fazem ajuste osmótico. O que é ajuste osmótico? Deixa eu comentar novamente aqui, eu mostrei lá nas videoaulas. Então, ajuste osmótico é acúmulo de solutos com a finalidade de reduzir o potencial osmótico. Isso não é uma consequência natural de tecidos secando, não. As plantas realmente induzem acúmulo de solutos em seus tecidos, nesse caso aí, em folhas, para que, quanto mais solutos acumulados, mais baixo vai ser o valor do potencial osmótico, e aí, consequentemente, mais baixo vai ser o valor do potencial hídrico. Por que é importante a planta reduzir o potencial hídrico dela? Porque ela vai conseguir manter uma diferença. Então, imagina, o solo está secando. Isso significa que o potencial hídrico do solo está ficando cada vez mais negativo. Como é que a planta faz para conseguir continuar absorvendo água? Vai tentando reduzir o seu potencial hídrico também. Provavelmente, essas duas espécies aqui fazem ajuste osmótico. Estou falando provavelmente porque isso daí não foi medido, tá? E aí, quando a gente compara essas outras aqui, então, por exemplo, a taxa de abertura estomática na espécie D, na espécie E e na espécie F, também teve uma tendência de ser mais elevada por volta do meio-dia. Só que essas plantas aqui, elas
têm uma quantidade de água maior nos seus tecidos, tá? Principalmente quando a gente mede aqui por volta do início da manhã, né? Então, o que é que isso me dá uma ideia, tá? Isso, provavelmente, o que é que acontece aqui? Essas plantas têm uma raiz mais profunda. Elas conseguem explorar partes do solo em que aquelas outras espécies ali não conseguem, porque isso tudo foi feito no mesmo ambiente, tá? É claro que a gente vai ter algumas variações, mas todas essas análises foram feitas no mesmo ambiente. Então, aquelas plantas que têm raiz mais profunda, elas conseguem absorver água, elas conseguem repor a água que está sendo perdida pela transpiração, e aí elas conseguem manter um nível de transpiração, digamos assim, elas conseguem repor a água que está perdida, e aí elas conseguem manter um maior nível de transpiração. Não foi medida aqui fotossíntese, tá? Mas provavelmente a fotossíntese vai ser mais elevada nelas. E aí a gente pega aqui, só para efeito de comparação, a da letra F, que é a caibeira novamente, você vê que ela tem um status hídrico muito bom, provavelmente ela tem um sistema radicular muito profundo, e aí ela consegue manter a abertura estomática aqui, mesmo no meio da estação seca, né, manter uma boa abertura estomática, e provavelmente ela vai continuar fazendo fotossíntese durante algum tempo aí nessa situação. Vai chegar uma época que provavelmente vai faltar água no solo, se ela não conseguir atingir um lençol freático, tá, ou um local com boa umidade, ela vai perder folhas também, que é o que acontece normalmente, né, com as plantas aí da família dos ipês. Bom, então o que eu queria mostrar é isso, tá, porque o que é que a gente, fazendo um resumo geral do que eu comentei aqui, tá, porque às vezes eu sei que quando a gente começa a mostrar dados experimentais, começa a ficar meio confuso às vezes, mas o que é que eu poderia ter aqui? São 6 espécies de plantas, todas elas bem adaptadas a um ecossistema seco, né, um ecossistema semiárido, que é a caatinga. Observem que os mecanismos de tolerância à seca variam entre elas. Algumas plantas, o sabiá, por exemplo, a gente sabe que ela perde folhas muito cedo no início da estação seca, e mais produzem folhas muito cedo na estação chuvosa. Então, provavelmente porque elas não têm como tolerar falta d'água por muito tempo, elas vão acabar perdendo folhas muito cedo. E aí mantém-se ali em dormência, né, até a próxima estação chuvosa. Mas, ao mesmo tempo, elas conseguem produzir folhas bem cedo, e é uma das plantas mais bem adaptadas ao ecossistema. Esses dados aqui podem dizer, não, é uma planta que não consegue tolerar bem a seca, né? Mas a gente tem que avaliar diversos aspectos. Essa questão dela de perder folhas e antecipar a produção de folhas faz com que ela tenha fotossíntese eficiente, e aí, às vezes, ela tem fotossíntese mesmo na época que as outras plantas ainda estão começando a produzir folhas, então ela já leva alguma vantagem também na estação chuvosa, né, no caso da competição por luz. Já as outras plantas, não, provavelmente investem em ajuste osmótico e investem também no aprofundamento de raízes. Eu tenho um outro trabalho aqui que foi feito com a catingueira, que é essa mesma que a gente avaliou aqui, tá, que está na letra B, só que aqui esse trabalho ele foi feito com plântulas, em casa de vegetação. Então, observem o seguinte, tá? Qual que é o primeiro efeito do estresse hídrico, né, que eu comento lá nas videoaulas? É diminuição do crescimento. Tá? O primeiro efeito mesmo que a gente, às vezes faz trabalho em casa de vegetação, suspende a irrigação, a primeira coisa que você consegue observar é que a planta diminui o crescimento. Né? Por quê? Porque diminui a expansão celular e ela vai crescer menos mesmo. Mas aí eles observaram aqui que ocorre. Aqui são dias, tá? Dias após a suspensão da irrigação. Então, depois que suspende a irrigação, ocorre redução da produção de biomassa. São diversas plantas, tá? Submetidas a dias diferentes após a suspensão da irrigação. Essas as bolinhas são o quê? Ou seja, essas bolinhas são isso. Então, são, por exemplo, aqui eu tenho 5 tratamentos, 5 grupos de plantas que foram submetidos a períodos diferentes sem irrigação. Ok? Então, é linear o efeito de reduzir o número de dias de água disponível para plantas, então reduz a produção de biomassa total,
reduz o crescimento em altura, mas o que eu quero mostrar principalmente aqui é o seguinte, essas plantas, esse TSS aqui, são açúcares solúveis. Então, observe que, quanto maior a quantidade de dias que elas ficaram sem receber água, maior é a produção de açúcares solúveis. Ok? Em outras palavras, o que é que isso quer dizer? Açúcares solúveis, eles podem ter efeito aqui que eu acabei de comentar. Quanto mais açúcar um tecido acumular, mais baixo vai ser o seu potencial osmótico e, consequentemente, mais baixo vai ser o potencial hídrico dessa planta. Então, provavelmente, isso daqui significa que, realmente, as plantas de catingueira conseguem fazer ajuste osmótico. Então, a gente tem esse efeito aqui, mostrado em plântulas. Eu acabei de mostrar um efeito aqui em árvores adultas, mas observe que no meio da estação seca, isso aqui é uma condição experimental totalmente diferente, tá? Isso aqui é um ambiente natural na estação seca. Naquele outro trabalho é em casa de vegetação com plântulas, né? Ou com mudas, né? Já mais crescidas. Então, aqui a gente já vai tem um indicativo de que essa planta faz ajuste osmótico, porque ela tem potencial hídrico baixo na estação seca e ela consegue manter transpiração. Ou seja, ela está conseguindo manter o seu potencial hídrico baixo para poder manter a absorção de água. Provavelmente ela não tem raiz muito profunda, e aí ela tem que continuar absorvendo água, reduzindo o potencial osmótico, tá? Como mostrado aqui. E aí ela vai fazer redução de potencial osmótico como? Acumulando diversos solutos. Aqui eles mediram apenas açúcares solúveis, mas provavelmente tem outros solutos envolvidos. Nessa figura aqui à direita, abaixo, tem prolina, que é um composto orgânico, mas que não tem efeito osmótico. Ele tem mais efeito de proteger moléculas e membranas. Tá? Acumula também, porque provavelmente a planta tem que se proteger daquela situação estressante, mas ela está fazendo ajuste osmótico, provavelmente acumulando essas açúcares e aminoácidos, ácidos orgânicos, às vezes elementos minerais vão se acumulando também, e todo esse acúmulo ocorre nos vacúolos. Como isso daqui foi feito em folhas, né, com certeza esse acúmulo estava ocorrendo lá nos vacúolos dessas células aqui das folhas. Ok, Paulo? Bom, vamos adiante. Tá lembrando, tá que eu comentei essa teoria toda lá nas videoaulas. Mas fiquem à vontade, tá? Perguntem mesmo, se tiverem dúvidas, não tem problema nenhum. Isso acaba enriquecendo bem aqui a nossa discussão. Isso daqui é um trabalho que eu encontrei com milho, porque eu não encontrei nada com árvores. Não nesse sentido aqui, tá? Medir crescimento de raízes em árvores é difícil, principalmente em árvores adultas, né? Então, dá para ter alguns modelos matemáticos, dá para ter alguma noção, mas para medir de verdade você teria que arrancar a árvore, né? E é um trabalho danado, né? E imagine quantos anos levou para aquela árvore ter um sistema radicular ali, né? Então, é um tipo de amostra destrutiva que é difícil de ser obtida. Mas o que eu quero comparar aqui é o seguinte: tá, na letra A, a gente tem crescimento de parte aérea, e na letra B, tem crescimento de raízes, né, ou taxa de crescimento. Então, aqui, no gráfico, na letra Y, aliás, está medindo a taxa de crescimento, tanto de partes aéreas quanto de raízes, e aqui na letra X, né, ou no eixo X, eu estou medindo o potencial hídrico do substrato. Esse potencial hídrico do substrato aqui, né, foi medido em vermiculita, vocês estão observando aqui, e na zona de aqui no caso, na zona de crescimento das folhas, tá? Foi medido na própria folha. Mas o que a gente tem aqui, por exemplo? Reduz potencial hídrico na folha, a redução da taxa de crescimento é muito intensa. Então, observe aqui a redução desse gráfico. Né? E observe, tá? Aquela coisa que sempre confunde com potencial hídrico. Como a gente trabalha com valores negativos,
Então, no caso da folha, eu estou caminhando aqui da direita para a esquerda. Não, confundi geral, porque eu olhei aqui o gráfico da raiz, né? Eu tô caminhando sempre da esquerda para a direita. Tá, esqueçam o que eu falei agora. Mas observe, tá? Vai reduzindo o potencial hídrico da folha, até menos 0,7, mais ou menos aqui, não tem nenhum efeito. Mas a partir desse momento, à medida que vai reduzindo o potencial hídrico, vai reduzindo com intensidade muito grande a taxa de crescimento. Tá? E aí quando a gente compara isso daqui com raízes, aí esse efeito já não é tão intenso, tá? Observem que vai reduzindo o potencial hídrico do solo, vai reduzindo também a taxa de crescimento de raízes, até começa a reduzir antes, mas o efeito ele não é tão intenso. Tá? Então, aqui no potencial hídrico muito mais baixo do que na folha, a raiz ela já reduziu bastante o seu crescimento, mas ela continua crescendo. Tá? Reduz crescimento tanto em folhas quanto em raízes. Mas observe que em raízes a redução é menos intensa do que nas folhas. E qual que é a consequência disso aqui para plantas? Né, como eu comentei, isso aqui é milho, mas a gente pode ter esse mesmo efeito acontecendo em árvores. Pelo menos a maior parte dos dados científicos indicam que isso daqui acontece também em árvores. Tá? São menos trabalhos que a gente tem com árvores, mas tem um indicativo também de que está acontecendo isso com árvores. Então, qual que é a consequência disso? A planta diminui o crescimento de parte aérea. Se ela diminui o crescimento de parte aérea, ela vai diminuir a produção de folha, consequentemente, ela vai transpirar menos. Mas ela vai continuar expandindo raízes, vai continuar crescendo raízes, vai continuar explorando partes do solo em que ela vai poder encontrar água disponível. E aí, se ela faz isso, ela vai conseguir absorver água e, ao mesmo tempo, ela vai reduzir a transpiração, porque ela diminui o crescimento de partes aéreas. Então, digamos, em outras palavras, ela vai se ajustando àquela situação. Tem menos água disponível, inibe o crescimento de parte aérea e mantém, até certo ponto, o crescimento de raízes. Mais uma vez, isso daqui é uma estratégia de sobrevivência. Professor, tá? Por quê? Porque a planta vai produzir menos. A folha também se lasca por causa do sol, né? Quando vai diminuindo o potencial hídrico dela, a raiz totalmente está escondida, aí dá para dar uma segurada. Sim. Tem esse efeito ambiental também, porque no ar a tendência é que a temperatura fique mais elevada e a umidade reduza também, porque o solo ele vai mantendo uma umidade por mais tempo também. E a folha realmente acaba sofrendo mais. E aí, mas aí isso traz um efeito, digamos assim, positivo no sentido de sobrevivência da planta, porque ela diminui o crescimento de folhas, vai diminuir a transpiração e vai continuar explorando regiões do solo. Mas observe que é uma estratégia de sobrevivência também, porque ela vai diminuir a produtividade. Por quê? Porque vai ter menos folha, vai fazer menos fotossíntese, tá? Mas vai sobreviver. Pior é se ela continuasse fazendo fotossíntese e chegasse um momento em que simplesmente morresse por falta d'água, né? É verdade. Aí ela não deixaria descendentes. O bom ela segura nas pontas até as condições voltarem a ser favoráveis, né? Isso, Então, a regulação é exatamente nesse sentido, segurar, né, as pontas aí, manter, sobreviver naquela situação difícil e tentar deixar alguma descendência, tá? Produzir alguma semente para deixar descendência. Então, esse é o efeito do ajuste, tá? Mas observe, né, que quase sempre quando a gente tem essa redução, esses mecanismos de tolerância à seca, eles acabam afetando o crescimento, acabam afetando a produtividade. Eu vou comentar essa situação aqui em árvores, tá? Esse trabalho aqui, ele foi feito com uma conífera, tá? Essa Picea abies é uma conífera. Porque eu não encontrei nenhum dado bom assim para a gente discutir com espécies angiospermas e principalmente de clima tropical. Mas o que a gente vai ter aqui serve de exemplo também para as nossas situações. Né? Então, o que a gente tem aqui, tá?
primeiro lugar, são plantas adultas, mas de idades diferentes. Então, as amostras que foram coletadas na Suécia, que está aqui a bandeirinha da Suécia, tá? Para quem não se lembra, essa azul com essa cruz amarela, elas foram feitas com plantas com 24 anos de idade. As amostras que foram coletadas na Noruega, que é essa bandeira vermelha com uma cruz azul e branco, elas foram feitas com plantas com idade bem mais avançada. Então, aqui a gente vai ter plantas com idade variando de 40 até 50 anos. E as plantas que foram, as amostras que foram feitas aqui nas plantas da Alemanha, que aí vai ser a última bandeirinha, né? Essa preta, vermelho e amarelo, são plantas bem mais jovens. Tá? Elas têm aqui apenas 5 anos de idade. Ou seja, todas da mesma espécie, né? Então, eu já mostrei aqui que foram feitas análises em situação diferente. Mas deixa eu mostrar o que foi analisado aqui, né? Que provavelmente ninguém está entendendo ainda. O que é esse P50 e esse P88, tá? Em megapascal. Essa daqui é a pressão ou a tensão, porque vocês observem que são valores negativos, em que ocorre, por exemplo, P50 significa o potencial hídrico em que 50% do transporte de água foi inibido. Por que esse transporte de água foi inibido aqui? Porque ocorreu cavitação. Lembram o que é cavitação? Né? Para quem viu as videoaulas, eu mostrei lá o que é cavitação, né? Cavitação é quando ocorre quando ocorre quebra da coluna de água, através da formação de bolhas de ar, e aí os elementos traqueais ficam obstruídos. Nesse caso aqui, como é uma conífera, é um traqueídeo. Se fosse uma angiosperma, seria ou um elemento de vaso ou um traqueídeo, mas comumente um elemento de vaso. Tá? Na verdade, não se pronuncia mais traqueídeo, tá? Isso é do meu tempo. Hoje, os livros estão usando traqueíde. Bom, então, deu para entender até aqui, tá? Então, ou seja, tá? Para a gente poder discutir melhor, eu preciso que isso aqui fique bem claro para vocês, tá? Então, um potencial hídrico negativo faz o quê? Induz cavitação, né, induz a redução no transporte de água através da formação dessas bolhas de ar, e aí, consequentemente, as plantas vão sofrer mais. Ok? E o que é P88? É o potencial hídrico em que ocorre 88% da redução no transporte de água, ou seja, 88% dos vasos, nesse caso aqui, dos traqueídeos, ficam obstruídos. Tá? Então, mas por que eles usam o 88? Porque eles dizem que quando chega nesse nível aqui, mesmo que ainda exista algum transporte de água, nesse caso aí 12% ainda vai estar sendo transportado, mas isso daí já não é mais suficiente para repor o que as folhas estão perdendo. Tá? E aí observem o seguinte, na letra Y eu tenho esse valor de potência, esse valor de tensão em que ocorre a quebra dos elementos, a quebra da coluna de água, e no eixo X eu tenho a densidade da madeira. Então, por exemplo, por que essas plantas da Suécia e da Noruega, elas sofrem mais? Você vê que tem uma relação direta. Quanto maior a densidade da madeira, menor, mais elas resistem à cavitação, tá? As plantas aqui que foram cultivadas na Alemanha, mesmo sendo muito mais jovens, mesmo tendo apenas 5 anos de idade, elas resistem aqui, olha, para ter 50% de obstrução da coluna d'água, elas precisam de uma tensão de menos 5 megapascal. Mais ou menos, tá? A partir daqui, eu estou botando essa aqui em média. As que estão lá na Noruega e na Suécia, com menos 2,5,
o -3, ela já tem 50% de obstrução dos vasos. Qual que é a diferença de uma para outra? É que a densidade da madeira das plantas da Alemanha é mais alta. Aqui eu tenho 0,6 gramas por centímetro cúbico, em média. Aqui eu tenho, em média, mais ou menos 0,4 gramas por centímetro cúbico, né? Ou seja, é uma madeira mais rígida. Por que que essas plantas que estão cultivadas na Alemanha têm uma madeira mais densa? Porque elas foram submetidas a uma situação mais estressante, tá? Basicamente foi isso. Professor, então, para eu ter uma madeira mais densa, eu posso cultivar as espécies em uma situação de falta d'água, ou de suspensão, ou de menor disponibilidade de água. Sim, pode sim, tá? Só que, daqui a pouco eu vou mostrar que isso daí também afeta a produtividade. Então, né, mais uma vez aquela história. Por que que a densidade da madeira é mais elevada, né? É porque o que é madeira, né? Madeira é basicamente xilema, né? Xilema secundário que vai se acumulando ao longo dos anos. E aí, isso indica que os traqueídeos dessas plantas aqui, ou seja, as células de xilema que transportam água, que transportam a seiva do xilema, né? Que vai estar principalmente água, elas tiveram que ser mais resistentes porque elas foram produzidas num ambiente mais estressante. Tá? Outras células do xilema também, como as próprias células parenquimáticas e as de fibra, elas acabam sendo mais resistentes também. Mas como a situação por falta d'água é mais estressante aqui, né, nessas plantas que foram cultivadas na Alemanha, isso é característica particular de cada região, tá? Eles estão explicando isso aqui no trabalho. Não quer dizer que todas as plantas vão ser desse jeito, mas nessa situação aqui foi isso mesmo. Essas plantas da Alemanha, elas foram submetidas a uma falta d'água mais intensa do que as da Suécia e da Noruega, e daí, então, né, elas tiveram que se adaptar, tá? Elas tiveram que produzir uma célula condutora de seiva mais resistente. Por quê? Porque lá, na situação deles, a disponibilidade hídrica era menor. E aí uma célula mais resistente faz com que a densidade da madeira também fique maior. E aí, consequentemente, a planta é mais resistente a efeito de interrupção da coluna de água por cavitação. Ok? Mas aí, qual que é a desvantagem disso? Tá, esse é um trabalho também com uma conífera, tá? Uma espécie de pinheiro. O que é que a gente observa? Tá? Esse é um trabalho diferente, feito em outra região. Isso aqui foi feito nos Estados Unidos, em outra época, mas o que é que a gente tem aqui? Observe que no eixo Y eu tenho a altura da planta, e aqui eu tenho os anos, né? E aqui eu tenho os anéis de crescimento. Tá? Então, só uma amostra de anel de crescimento, para mostrar isso. Então, isso aqui foi medido ao longo de 5 anos, e observe que na letra A, as plantas estão irrigadas, foram mantidas irrigadas, e na letra B, elas foram mantidas em um ambiente... É claro que isso aqui é um ambiente natural, tá? Então, tinha chuvas, só que essas plantas da letra A, além da chuva, elas foram irrigadas durante a estação que chovia menos lá. Então, o que é que eles obtiveram aqui? As plantas, elas vão ter um crescimento maior, tá? Então, se você é um engenheiro florestal, o que é que você vai decidir, tá? O que é melhor para mim? Ter uma maior produção de madeira ou ter uma madeira mais densa? Né? Dá para se controlar isso também, depende. Se você for pensar só do ponto de vista econômico, dá para pensar nisso também, tá? Normalmente, o que é mais interessante do ponto de vista econômico é ter maior volume de madeira produzido, né? A gente sabe isso. Mas, assim, do ponto de vista fisiológico agora para a planta, o que é mais interessante? O mais interessante vai ser de acordo com o ambiente em que ela vai estar presente. Porque se ela está num ambiente mais estressante, não tem jeito, ela vai ter que se adaptar àquele ambiente, que é o que aconteceu aqui nessas plantas da Alemanha, tá? Poderia ter crescido, com certeza essas plantas aqui, elas cresceram mais, e mais lentamente do que essas outras, tá? Poderia ter crescido mais? Poderia, mas aí não, ela teve que
se adaptar àquele ambiente. Ok? Então, mais uma vez, tá? Repetindo mais uma vez, eu já falei isso aqui com relação a ajuste osmótico, com relação a aprofundamento de raízes, com relação a fechamento de estômatos, que inibe fotossíntese, e aqui eu estou mostrando com relação à proteção contra cavitação. Vocês observam que sempre que as plantas estão se tornando mais resistentes à seca, elas estão diminuindo a Professor, o senhor está travando para mim, tá? Só o robô. Deixa eu ver, 10h22. Eita, cara, eu acho que a minha internet já travou para várias pessoas. Será que prejudicou muito aí a apresentação? Não muito, o senhor só não deu para o senhor concluir o que o senhor estava falando agora. Tá, esse de agora, né? Então deixa eu repetir rapidinho. Beleza. Qualquer coisa eu posso tentar gravar de novo. Bom, então é o seguinte. Só para repetir isso aqui, tá? Se alguém, porque isso é o mais importante que eu quis mostrar aqui nessa aula de hoje. Então, observe, tá? Estratégia de aprofundamento de raízes, ajuste osmótico, fechamento estomático para economizar água, produção de células condutoras de seiva mais resistentes. Tudo isso daqui é importante para a sobrevivência da planta. Mas qual que é o efeito prático que a gente tem? Diminuir produção, tá? Diminuir crescimento. Então, se você é um engenheiro florestal, e aí você quer produção de madeira, por exemplo, o ideal, né, às vezes a gente seleciona plantas de acordo com resistência, mas aí, então, essas plantas mais resistentes, mesmo numa situação hídrica boa, elas acabam diminuindo a produtividade, porque elas vão ter esses mecanismos, tá, de fechamento estomático, aprofundamento de raízes, né, e por aí vai. Ok? Mas é isso, tá? É uma troca que tem que acontecer dependendo do ambiente em que a gente vai cultivar a planta. Se você vai poder irrigar, tá? Você vai ter uma produção de madeira maior. Professor, licença, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando o senhor estava falando, eu acho que foi sobre o controle osmótico lá, o senhor falou sobre a produção de açúcares solúveis, um negócio assim. Eu fiquei pensando, será que nessa situação o fruto dessa planta seria mais doce? Pois é, acontece isso às vezes, tá? É que nesse caso aqui, esse que eu comentei sobre açúcares, foi feito com a catingueira, que é uma planta que tem um fruto seco, né? É uma leguminosa com fruto seco. Mas, por exemplo, tem um trabalho interessante que o pessoal fez com melão, e eles observaram isso. Quando suspende a irrigação, o fruto fica mais doce. Tá? Foi o que eu pensei, porque eu tenho um parente que ele é um produtor de melancia, sabe, em larga escala. Fiquei pensando, será que é assim? Pois é. Mas observe, vai ser uma troca também, tá? A planta ela vai acumular açúcares para manter ajuste osmótico, como está mostrado aqui nessa figura. E manter transporte de água. Isso, mas porque, por exemplo, a melancia acumula muita água, né? Melancia é praticamente água. Então, ela tem que... Imagina a quantidade de água que a planta tem que mandar até a melancia. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai ter que acumular muito açúcar na melancia. Tá? Então, é muito favorável suprir a necessidade dela mantendo a água, né? Ao invés de ela passar por esse estresse. Vai ter o seguinte, você já comeu aquela melancia que é totalmente sem gosto? Já, bicha, só água. Só água, pronto. O que acontece ali? Tem poucos solutos.
Então, provavelmente, aquela melancia foi produzida numa situação de muita água para a planta. E aí ela não precisou acumular muito açúcar, nem outros compostos, tá? Ali no fruto. Tem outras maneiras de Então, o que é a vantagem para o produtor? aumentar Tem, tem. absoluto? O produtor, ele vai ter que encontrar uma quantidade de água que ele vai fornecer de forma que não prejudique a produtividade e mantenha um fruto saboroso. Entendi. Tá? A ideia é essa. E às vezes a gente não. E às vezes é meio na sorte, né? Faz isso meio na sorte, porque Vai é difícil estar tentando. medindo ali direto. Aí você às vezes tem uma safra que a melancia é bem gostosa e tem outra que é aquela bem aguada mesmo. Mas como o bicho é velho na produção, ele já manja dessas coisas. Na prática ele consegue ajustar bem. Pois é. Ok? Mas, assim, eu estou falando aqui do ponto de vista de água. Mas pode ser também de acordo com a adubação, né? Às vezes o pessoal coloca uma adubação desequilibrada, Sim. né? Aí a planta já não consegue, não é que ela não acumulou açúcar, ela até acumula açúcar, mas ela deixa de acumular deixa de sintetizar outros Satura, compostos que dão né? sabor. Fica saturado. Isso. Os ácidos, diversos outros compostos, até os aromáticos também deixam Travou. Travou. Bom, então deixa eu repetir. Com relação à parte de relações hídricas, é exatamente isso aí que você entendeu, tá? Show. Faltou. Água em excesso faz com que o fruto acumule menos açúcares e aí vai ficar menos doce também. Ok, então o negócio é só equilibrar, né? Isso, é equilibrar, Porque também, se ele for diminuir muito a quantidade de irrigação, ele vai ter uma produtividade menor, né? E aí ele ganha vendendo o fruto, né? Ou ganha pelo peso. Então, não vai valer a pena. Sim, sim, sim. Bom, então, eu vou só comentar aqui um efeito de salinidade, tá? Em espécies arbóreas, também dos nossos ecossistemas. São 6 espécies aqui, eu não vou comentar também sobre cada uma delas, mas observem o seguinte. Aqui eu tenho condutância estomática, na figura de cima e na figura de baixo tem fotossíntese, tá? Taxa de assimilação de CO2. Tem variações, vocês observam que tem variações aqui entre as espécies. Qual foi o tratamento que eles aplicaram aqui? Foi colocando água salina para as plantas. Esse EC aqui, que está mostrado na letra X, ele significa condutividade elétrica. Então, quanto maior a condutividade elétrica, maior a quantidade de sais dissolvidos na água em que essas espécies aqui foram irrigadas. Elas são espécies arbóreas, mas estavam jovens ainda, tá? Estavam na idade de mudas, na idade de plântulas. Eles observaram o seguinte, cada uma dessas espécies responde diferentemente, vocês veem, né, que tem variação de condutância estomática e variação da taxa de fotossíntese. Então, cada uma tem sua característica. Só que o efeito do estresse hídrico ele foi semelhante para todas. Em outra palavra, se você faz uma análise estatística, você não encontra interação entre espécies e condutividade elétrica testada. Tá? Então, por isso que a gente tem aqui, na letra B, simplesmente uma linha reta reduzindo. Quanto maior a condutividade elétrica, maior a redução na taxa de condutância estomática. Em outras palavras, quanto maior a salinidade da água, mais as plantas fecham os seus estômatos. Por que as plantas fecham mais estômatos quando a água é mais salina? Aí a gente volta para essa figurinha aqui. Porque, se eu pegar isso aqui do ponto de vista do solo agora, tá? Eu falei que para o solo a gente leva em conta potencial matricial e potencial osmótico. O potencial matricial daquele solo ali não está variando, mas o potencial osmótico está variando porque eles estão colocando água salina. E aí, quando
o potencial osmótico vai ficando mais negativo, isso significa que o potencial hídrico vai ficando, o potencial hídrico lá daquele solo vai ficando mais negativo. E aí, o que é que as plantas fazem? Fecham estômatos, porque elas vão ter mais dificuldade para absorver água. Ela vai começar a desidratar, né, professor? Isso. É um efeito semelhante ao da falta d'água. Veja que aí tem água, só que é uma água salina. E água salina causa dificuldade da planta absorver. Por quê? Porque o importante não é a quantidade de água, é o potencial hídrico do solo. E o potencial hídrico do solo aí está ficando muito negativo por causa do excesso de sais. Ok? Então, se está tendo dificuldade de absorver água, fecha estômatos. E se elas fecham estômatos, elas inibem a fotossíntese também, que é o que está mostrado na letra B. Aliás, na letra D aqui. Tá? Fechou o estômago para economizar água, diminuiu a fotossíntese, diminuiu o crescimento também. Ok? Então, é uma coisa que acaba ficando muito parecida. E qual que é o efeito nutricional para a planta? Na verdade, eles nem mediram aqui o efeito nutricional, tá? Tem aqui, olha, N-amino, que é aminoácidos, carboidratos, você vê que tem algumas variações, mas não tão intensas. Tem a quantidade de prolina, que é aquele soluto protetor que eu falei, né? Para algumas espécies, ele acaba aumentando aqui. Mas o que a gente tem de mais efeito aqui é o seguinte, a relação sódio-potássio. Qual que é o problema disso? O potássio é um elemento essencial exigido em quantidade muito grande pela planta. O sódio é essencial também, só que ele é exigido em quantidade muito pequena. E quando o solo passa a ficar muito salino, aí a planta passa a absorver muito sódio. Né? E aí o problema é que isso daqui vai poder, para algumas espécies, isso aqui nem foi tão intenso, né, esse aumento na absorção do sódio, mas para outras, isso já, para essa daqui, né, isso daqui já começou a causar, já vai provavelmente começar a causar problemas. Tá? E qual que seria o problema? Um dos efeitos, um dos mecanismos que o sódio atua é na abertura e fechamento de estômatos. Provavelmente não prejudicou ainda a abertura e fechamento de estômatos, porque ela continua conseguindo fechar estômato em um nível de sal mais elevado. Tá? Mas é uma das consequências que, se essas plantas forem mantidas ou forem cultivadas em água mais salina, que vai poder acontecer também. Tá? Mas, por enquanto, até aqui a gente tem um efeito semelhante ao da falta d'água, tá? Porque o excesso de sais está afetando o potencial hídrico lá do solo. Ufa, eu nem imaginei que eu ia demorar tanto aqui, tá, pessoal? Eu achei que ia ser 1 hora de aula. Mas eu espero que tenha gravado tudo, né, com as falhas que teve aí na minha internet. Mas eu vou dar uma olhada nesse vídeo, e se tiver faltado alguma coisa, eu complemento lá. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, se não tem, vamos ver como é que eu saio daqui. Então, se não tem, a gente fica por aqui, tá? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Como eu falei, eu vou estar sempre disponível aí para tentar responder as dúvidas de vocês. Ok? Tenham uma ótima manhã, né? E até a próxima. Tchau, tchau, professor. Tchau, até mais. Valeu. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Valeu, até mais.